No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PT. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone. Bom dia aos amigos ouvintes do Radar. Prefeito, uma bomba que eu soube ontem à noite, a demissão do secretário de Segurança, Marcelo Charaba. Parece que o comandante Barreto, né, vai assumir o cargo. E tudo isso deve ser uma consequência dos fatos que aconteceram na Câmara no sábado. Por que o senhor tomou essa decisão? Bom, em primeiro lugar é importante lembrar que o que ocorreu na Câmara é algo que a gente precisa evitar numa cidade. O incidente envolvendo a Guarda Municipal, eu não diria a Guarda, o problema da Câmara é que alguém tomou uma atitude precipitada. E em qualquer confronto é sempre assim. Quando alguém dá o start, aí você se prepara para a guerra. E a função da guarda não é preparar a guerra. A função da guarda tem que ser buscar a paz, buscar o entendimento, pacificar. Esse tem que ser o papel da guarda. Teve erros não da guarda como um todo, mas de gente da guarda naquela operação. Assim como teve erro do movimento. Precisa ficar claro isso. Isso é bom. As pessoas, esses dias alguém me dizia, mas é um direito, a Câmara é um espaço público, é um direito da gente entrar e sair. Olha, isso é bonito lá no papel, mas vamos para a prática. Se o PT tiver um evento na Câmara Municipal e alguém do PSDB for lá e ficar se manifestando, os petistas vão aceitar? Então, a Câmara estava reservada para um partido, que era o PSC, era direito do PSC fazer o seu evento lá dentro e convidar quem eles quisessem. Agora, os manifestantes também tinham o direito de ficar do lado de fora da Câmara e fazer o seu protesto, sem perturbar dentro da Câmara. Qual foi o erro que aconteceu ali? Alguém tentou ou impedir a entrada de alguém ou tentar entrar dentro da Câmara. Isso está errado. Entendeu? Então, na minha opinião, a Guarda Municipal acabou sofrendo um desgaste grande, sem necessidade. O meu governo acabou sofrendo um desgaste grande por conta que essa não é uma prática, não é uma orientação da nossa guarda, né? E não é normal você ter dezenas de pessoas feridas em pleno sábado, sendo atendidos em hospitais e indo para a delegacia. Isso não é atitude normal. Isso precisa ser corrigido. Não pode ficar assim. Por isso a mudança. Agora, o senhor me causou estranheza a sua nota oficial. De certa maneira, o senhor já anunciou, ou a Prefeitura anunciou, que teríamos mudança já na segunda-feira. Não seria necessário primeiro apurar para depois punir? Não. A apuração ela já está em andamento. Já está aberta uma sindicância. Nós vamos apurar as responsabilidades naquele evento na Câmara. Tem imagens, tem fotos, tem uma série de coisas. E, evidentemente, alguém foi um pouco, eu diria, irresponsável na primeira atitude da corporação. Aquilo precisa ser apurado. Isso nós vamos fazer. Agora, é fundamental que também se dê um sinal. A guarda precisa entender que não é essa a sua missão, isso não pode ser uma rotina da guarda conflitos. Do mesmo jeito que você dá um tiro de bala de borracha, não é um tiro de bala de borracha. Dê um tiro de bala de borracha no olho de uma pessoa para ver o que acontece. Ela nunca mais vai enxergar. Então, quer dizer, isso não pode ser considerado uma atitude normal. E isso nós vamos apurar. Agora, prefeito, o vereador Anistaldo, do PSC, estava lá. Ontem ele fez rasgados elogios à GCM. Ele disse que a situação lá estava sob controle, que manifestantes tentavam adentrar na Câmara à força. Isso não pesa na sua avaliação? Não, de forma nenhuma. Eu acabei de dizer aqui, a guarda ela tem um papel importante na cidade. A GCM de Guarulhos é uma das corporações mais respeitadas do estado de São Paulo. Lógico que tem toda uma discussão que precisa ser feita, é necessário chamar audiência pública mesmo, vamos debater qual é o papel da guarda, porque é muito fácil hoje a gente discutir que o papel da guarda é só cuidar de um próprio municipal. Só que vai lá no bairro e diga isso para a população. O povo no bairro está cobrando por segurança, seja da PM, seja da Guarda Municipal, independente. A população quer segurança. Esses dias mesmo alguém me dizia, prefeito, nós estamos com um problema lá que tem muito ponto de droga na rua. Eu disse, vocês precisam denunciar para a polícia. Mas nós já fizemos, mas se pelo menos uma ronda da guarda pudesse passar por... Então esse é o conceito. Então esse é um debate que nós precisamos fazer. Infelizmente, a ausência de segurança nas cidades fez com que os municípios tivessem que montar suas guardas municipais. A guarda não tem o papel de polícia.
Só que nos últimos anos, inclusive com legislação federal, as guardas municipais no Brasil, elas vêm ganhando cada vez mais peso na questão de segurança mesmo. E é um debate que precisa ser feito com a sociedade. Além do secretário Charaba, me parece que o ex-vereador João Bonfim também será... Além do... sai o Charaba, entra o Barreto, e para o lugar do Barreto está entrando o Francisco Borota, que já é da corporação. Sim. Portanto, o novo comandante da Guarda Municipal passa a ser um funcionário de carreira, que é o Francisco Borota. Aliás, até pela legislação, você seria obrigado a fazer isso. Seria obrigado em agosto, mas eu aproveitei e já fiz agora. Agora, o ex-vereador João Bonfim está sendo exonerado também? Também. Também? Também. Tá, okay. Agora, prefeito, isso seria um rompimento político para o vereador João Darcy e o PTN? Olha, veja só uma coisa. O João Darcy cumpriu um papel importantíssimo quando foi secretário de Segurança. Lógico, tem o seu jeito, tem, às vezes, criticado por uns, mas cumpriu o seu papel, desempenhou um bom trabalho, voltou para a Câmara Municipal. Eu tenho percebido que algumas atitudes do vereador não condiz mais com, inclusive, a minha proposta hoje de governo. E na medida que a pessoa vai se colocando numa outra posição, eu também vou deixando de ter alguns compromissos que a gente tinha antes. Então, essa é a realidade. Prefeito, os próprios guardas lembram que em 2013, manifestantes tentaram adentrar no Bom Clima, na sede do seu gabinete, e a GCM interveio. Disparou balas de borracha também. É papel da GCM proteger próprios municipais. E eu disse aqui claramente, houve erro de alguém da corporação, não da corporação como um todo, mas houve erro de militantes que tentaram adentrar a Câmara Municipal com esse argumento que é muito frágil de dizer que é um espaço público. São coisas distintas. E evidentemente que o papel da guarda é dar a sua proteção. Se esses militantes forem comissionados, o senhor vai demitir também? Essa investigação que nós estamos fazendo, ela vai apurar todas as responsabilidades. Nós estamos analisando todas as imagens, todos os vídeos e tudo que for possível fazer para a gente normalizar a situação, nós vamos fazer. Tá, ok. Vamos para outro assunto, prefeito. A questão dos servidores públicos. Se manifestaram ontem, eles querem o reajuste de 9,34%, não aceitaram a sua proposta de parcelamento em 8 vezes. O que o senhor tem a dizer ao funcionalismo público? Bom, primeiro, Pedro, precisamos dizer o seguinte. O sindicato, sempre por tradição, ele vai discutindo as propostas na CPN, que é a Comissão Permanente de Negociação, e a última reunião que bate o martelo sobre a decisão final, ela acontece no meu gabinete. Essa reunião estava marcada para segunda-feira, a última segunda-feira agora, às 16 horas no meu gabinete, e o sindicato não compareceu. Aí eu fiquei lá só com a minha equipe de governo discutindo. Bom, mas deixa isso para lá, isso não é o mais importante. O mais importante é dizer o seguinte, é evidente que numa situação como essa que nós estamos vivendo hoje no país, com a economia estagnada, com empresas que caíram a sua produção, com queda de arrecadação de ICMS, de ISS, e o funcionário precisa entender que nós trabalhamos numa empresa que, na medida que ela aumenta a sua receita, e para ela aumentar a sua receita ela precisa de ter uma economia boa. Quando tem crise, quando tem desemprego, um monte de pessoas deixam de pagar, inclusive, seus compromissos. Então, o que eu buscava era exatamente um entendimento para que a gente pudesse chegar numa proposta que fosse razoável para os servidores e que permitisse a gente tocar as coisas com tranquilidade, sem ter, de repente, que fazer uma interrupção brusca em determinadas outras coisas que o município também precisa. Como o sindicato não compareceu, eu tomei uma decisão. E eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, só para a gente resgatar um pouco a minha história enquanto prefeito na cidade com os servidores. Em 2009, os servidores tiveram 5,9 de reposição salarial. Em 2010, 6,5. Em 2011, 6,3. Em 2012, 5,38. Em 2013, 5,57. Em 2014, 6,78. Em 2015, 6% da reposição da inflação. E em 2016, que é agora, nós estamos efetuando 9,34 de reposição salarial. Aliás, você é o primeiro a estar sabendo disso. Essa notícia está sendo dada aqui agora. Não foi o índice do DIESE, né? O índice do DIESE integral. Qual é a questão?
Para o servidor é ótimo. Agora, eu vou ter que refazer um monte de lições de casa e deixar de fazer outras coisas na cidade. Essa é a realidade. Então, nós estamos assegurando já para esse final de semana 9,34 de reposição de inflação para todos os servidores públicos municipais. Em primeira mão, então, é que o senhor não vai parcelar, o senhor vai cumprir integralmente, é isso? Pedro, eu disse que eu estava num processo de negociação. Quem está dizendo que a gente simplesmente ia parcelar é exatamente aqueles que não foram na última reunião de negociação. Mas não sabe o que foi conversado lá. Ué, Não havia essa decisão de parcelar. Então, atenção. em que momento que eu, enquanto prefeito da cidade, disse para alguém que o reajuste era parcelado? O servidor, o sindicato disse isso. O sindicato disse porque vinha participando da reunião na Comissão Permanente de Negociação. Sem A decisão reunião final do governo, o sindicato não foi. Faltou na reunião. Faltou informação, né? Pois é. E aí... Não fez a lição de casa, não sabia que nada havia. Então, atenção, servidores, não haverá parcelamento. Então não tem greve, a primeira reunião, sei, vamos fazer greve? não sei. Eu só quero dizer para os servidores, todos da Prefeitura, do SAI, da Proguaru, e que neste final de semana, os 9,34 do DIEESE está sendo creditado na conta de todos os servidores municipais. Então é em primeira mão, realmente uma grande notícia. Sexta-feira agora, né, deve ser prefeito do pagamento? Não sei se sexta-feira, porque tem... Essa foi outra decisão que eu tinha que tomar. Se eu não fizesse nada, não havia tempo hábil de nem sequer sair isso na folha de pagamento. Então, eu não consegui entender até agora por que um sindicato que busca, o seu papel é buscar a negociação, simplesmente faltou na última reunião de negociação. Ninguém sabia da decisão. Ninguém está sabendo. Vocês estão sabendo aqui agora e os servidores que estão ouvindo o programa agora. Sabendo que não haverá parcelamento. Eu acho que o sindicato ficou com receio de ser chamado de pelego. Olha, essa é a questão. Eu tive muita experiência no movimento sindical e não tive as condições de sentar com prefeitos e discutir como eu ofereço hoje ao sindicato. Mas, então, 9,34% garantido sem integralmente, sem parcelamento. Integral a todos. Lógico, essa decisão, ela me obriga a rever uma série de outros planejamentos da prefeitura e fazer uma readequação da situação. Por quê? Porque não houve o entendimento na busca de uma proposta que pudesse ser boa para os servidores e boa para a cidade. Essa é boa só para os servidores. Para a cidade nós vamos ter que repensar uma série de coisas. Agora já imagino o servidor perguntando, e o vale-refeição? Para mim encerrou. O acordo coletivo encerrou. A última reunião que tratava todos esses assuntos, o sindicato não participou. Entendi. E ele é o representante da categoria. Então fica o 9,34%. 9,34% para todos os servidores públicos municipais, já acreditado na conta nesse final de semana. Prefeito, essa manchete hoje, Tribunal de Justiça manda a Prefeitura demitir mais de 1.000 comissionados. Olha, falar sobre esse tema é muito interessante, porque você vai no Tribunal de Justiça, está cheio de gente comissionada. Sim, em todos os lugares. Você vai no Supremo, está cheio de gente comissionada. Sim. Você vai em todas as instâncias. E todo mundo querendo julgar o outro, dizendo que o outro não precisa. Né? Então, eu não vou responder assim, não dá. Não é sério isso, não é sério. O senhor vai tentar recorrer judicialmente, é isso? Não, nós já estamos recorrendo, eu não sei, essa nova notícia que está aí, eu não sei, mas nós já estamos recorrendo da discussão que vinha sendo feita em relação aos comissionados. Então, ok. Vou pedir uma parte aqui ao prefeito de Guarulhos, vamos ao rápido intervalo, participe. Deixa eu dar uma informação aqui. A ANEL, que cuida da internet, Anatel. Muito bem, né? Eu vi a diretora da Anatel explicando o seguinte, que nós não percebemos. Em 2013, segundo ela, houve uma audiência pública e o público, as pessoas que representavam o público, acharam maravilhosa essa ideia que está para entrar em vigor do controle do uso da internet, de limitar. Você participou dessa audiência pública? Você deu opinião? Então, pois ela garantiu que teve a audiência pública e que o pessoal falou, pelo amor de Deus, implanta isso, que isso é maravilhoso. Isso é o fim da picada, né? Eles vêm depender o povo, eles dependem as empresas. E assim vai. 2 minutos voltaremos com o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida. Participe, 99507-6900. Estamos de volta aqui com o prefeito Sebastião Almeida, prefeito de Guarulhos. Prefeito Almeida, quero fazer uma conta aqui. Quantos apartamentos, prefeito? 10 dias. 4.740 nos últimos 10 dias entregue na cidade. Eu duvido qual cidade brasileira entregou mais apartamentos do que Guarulhos nesses últimos 8 dias. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Com prestações que começam com R$ 25 até R$ 80 para todas essas pessoas.
Estão no 1460 no Lavras. 1460 no Lavras, que vai inclusive resolver uma questão antiga da cidade de Guarulhos, que é a saída do pessoal da favela Ratsuto. Aliás, já se pode divulgar quem comprou a área, prefeito? Eu não sei, eu tô lidando com a família para sair de lá. Agora, de quem é a área não me interessa. Prefeito, pergunta chegando para o senhor aqui, o Giovanni do Presidente Dutra. O que será feito com os andares vazios do Hospital Pimenta que não estão sendo utilizados? O Hospital Pimentas vem atendendo dentro da sua capacidade. Evidentemente que a construção de hospitais ela não é num passe de mágica, é um processo lento. O Hospital Pimentas, quando eu entrei, era muito menor o atendimento, hoje já está muito maior e a tendência é cada vez mais ele ser mais utilizado. O Wagner do São João, prefeito, fala que está havendo uma invasão na estrada Guarulhos-Nazaré, entre a UPA São João e o Jardim Fortaleza. Ele questiona se a prefeitura pode fazer alguma coisa. Se for um terreno particular, precisa ser acionado o dono do terreno para que ele acione a justiça. Pode ser uma área de conservação ambiental. Exato, né? Vamos verificar. Ok. Os moradores do Jardim Ana Maria do Pimentas, que os moradores do Jardim Leblon e Jardim Paulista, na região dos Pimentas, reclamam da falta da iluminação pública e do alto índice de assaltos, principalmente nas passarelas do quilômetro 70 da Via Dutra. O que será feito para melhorar a questão da iluminação? Foi resolvido, não? Isso, iluminação pública, já nos próximos dias nós vamos estar com um grande plano e várias equipes nas ruas da cidade fazendo a recuperação da iluminação pública, bem como a sua extensão. Quanto a assaltos, é fundamental também que seja acionada a Polícia Militar. É a empresa Remo, né? Que Isso. foi a vencedora da licitação. Exato. Que mais, Arnaldo? Edson Marques, qual o entendimento do prefeito sobre a Lei 13.022? Caso o mesmo não cumpra a lei, não estará cometendo um ato de improbidade? Qual é a lei da mudança Lei na GCM? 13.022. Não sei. Não sei, precisa explicar um pouquinho melhor. Ah, peraí, prefeito, ali a comunidade São Rafael é uma bomba relógio, né? Como é que está aquele assunto? A São Rafael, bomba relógio em que sentido? De tirar como pessoal ali da área da Eletropaulo. Não, tem um problema real ali, que é as pessoas que moram embaixo da rede de alta tensão, Exato. que precisam deixar o local. Evidentemente, há uma ação judicial e é impossível que as pessoas continuem lá. O que nós precisamos fazer, e esse é um assunto que ali não é da IDP Bandeirantes, ali é da Eletropaulo. Eletropaulo, nós estamos tentando a todo momento buscar um entendimento no sentido de que se assegure para as famílias alguma condição de auxílio, pelo menos momentaneamente, até a família poder se instalar em outro local. Eu recebi inclusive uma comissão de moradores no domingo lá no campo do Flamengo, e me comprometi com eles. Nós vamos buscar uma alternativa, uma solução precisa ter. O que não dá é para uma família que está lá há anos e anos, simplesmente agora dizer, olha, você vai ter que sair daqui. Mas sair para ir para onde? A vida é assim. O problema é a rapidez da justiça no Brasil, que assusta, né? Falar não. O Antônio Luiz do Vale, prefeito, que os funcionários das UBS estão sofrendo agressões. E ele diz que não há segurança. Ele pergunta se a GCM não poderia dar essa segurança. É esse papel. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos rever algumas coisas em relação à GCM e principalmente nessa questão de segurança nos próprios municípios. Prefeito, falando ainda sobre esse caso, o jornalista Valdir Carleto pergunta, se o secretário Charaba falhou, o comandante Barreto também não falhou? Olha, eu não diria que nem o Charaba falhou e nem o Barreto falhou. Porque numa operação como essa, nem o Charaba nem o Barreto, tenho certeza que não estavam na Câmara Municipal. Agora, alguém que estava comandando aquela operação específica na Câmara que falhou. Por isso que eu fiz a mudança do ponto de vista de oxigenar, de dar um novo debate, uma nova discussão dentro da Guarda Municipal, apenas isso. O Wellington, o programa de habitação para servidores de baixa renda, que ganha até R$ 1.300, será implantado quando? Olha, Você sabia disso? Para o próximo governo, né? Não, veja só uma coisa, olha, um programa de moradia, nós lançamos um há poucos dias atrás, que está inclusive em aberto as inscrições, para servidores que têm um salário entre R$ 1.800 e R$ 6.500. Esse salário do servidor não é só dele, ele pode ter uma renda complementar, pode ter a renda familiar.
Se ele, com a renda familiar, estiver dentro desse critério, ele pode fazer inscrição já. Aliás, vai ser construído aqui próximo do Jardim Santa Lídia. Mais de 1.000 unidades habitacionais específicas para o funcionalismo. Então, Wellington, está aberto o programa, não perca tempo, né? Prefeito, só vamos confirmar que os GCMs estão perguntando, o novo secretário é o comandante Barreto, não é isso? Perfeito. E o novo comandante é o inspetor Borota, é isso? Francisco Borota. Ele já é da corporação. Ele é da corporação, ele é do Tá, Claro. tá certo. Muito bem. O Cláudio, do Jardim Paraíso, reclama que já estamos 16 anos no governo PT e sempre houve a promessa de asfaltar um trecho da Avenida Martim Júnior para ligar a Silvestre Pires de Freitas. E ele pergunta, tem previsão para essa obra? Tem previsão, essa obra sairá dentro do meu governo. Pode dizer para o Cláudio que pode gravar o que eu estou falando. Então aí no Vai Jardim gravar. Paraíso, Cláudio. E o Vai trevo sair. do sucesso, prefeito? Trevo de Bom Sucesso, quem passar por lá, evidentemente vai encontrar dificuldades, porque inclusive essa semana uma carreta resolveu tombar exatamente na curva ali do Trevo de Bom Bem na Sucesso. curva. Mas quem passa por lá agora está vendo a quantidade, a obra agora está visível, ela saiu daquela fase subterrânea de Escondida, né? drenagem e agora está na parte de fundações, na parte de... Respondeu ao Sandro também, que ele queria saber sobre o trevo de Bom Sucesso. Ok. O prefeito, eu quero falar, sexta-feira os guarulhenses foram surpreendidos, para não dizer humilhados, nos pontos de ônibus, uma greve foi decretada na madrugada e um sindicato que tem ligações com o Partido dos Trabalhadores, né, que é o Sindicato dos Condutores. Como é que você observou tudo isso? Primeiro precisa separar um pouco esse negócio. O sindicato ele pode ter ligação com o partido A ou o partido B, mas sindicato ele toma suas decisões ouvindo a sua categoria. Assim como o sindicato dos servidores não foi numa conversa comigo, certamente porque dentro da categoria tinha algum ruído que ele achou que não deveria ir. Então, o sindicato dos condutores ele tem a sua autonomia, ele é filiado à CUT, está lá sendo dirigido pelo Brinquinho, que vem fazendo um bom trabalho. Eu não concordo com uma greve em qualquer local público que a população seja pega de surpresa. Exato. Hoje é Sorocaba que está sem ônibus. Pois é, essas greves relâmpagos, elas podem até servir para resolver o problema do sindicato, mas ela não resolve o problema do povo. Essa discussão a gente precisa aprofundar cada vez mais, porque nessa de defender direitos a qualquer preço, às vezes quem paga o único preço mais alto é exatamente o povo mais sofrido. E a população de Guarulhos pagou um preço muito alto por uma paralisação Sem ser avisado, temporária, né? E sem ser avisada. Exato. Prefeito, lembrei do viaduto enterrado ali na Jacopêssego. Como é que está aquela obra? Não está. Os recursos para fazer o viaduto, o lado de cá, Nova Dutra, através de uma participação, inclusive, da Prefeitura junto à NTT, foram assegurados os recursos. O lado de lá, que é o lado da Riachuelo, precisa ser feito a mesma coisa que foi feito lá de cá. Só que a NTT, apesar do projeto estar lá, tudo até hoje, não liberou esses recursos ainda. E agora, com essas mudanças golpistas aí no país, eu não tenho esperança de que isso vai ser liberado tão cedo. Uma ligação, pelo menos, da Dutra. Da Dutra a Papa João Paulo. Exato. Esse é um desejo nosso, desejo. Não sei se vamos conseguir viabilizar, porque não é As só... alterações do governo federal, muitas verbas serão cortadas e não vêm, né, prefeito? Pois é, não sei. Tomara que venha, né? Tomara que venha. Tomara que venha, porque, olha, quando corta recursos para executar obras na cidade, você coloca a população num sacrifício maior. E se tem uma coisa que nós precisamos retomar no Brasil, é exatamente a necessidade de infraestrutura, em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é estado. Olha aqui, ó, agora, com a entrega dos apartamentos do Lavre, eu vou conseguir concluir a ponte da Vilani. Mas vamos imaginar, a ponte da Vilani, para ligar dois bairros das duas maiores cidades de São Paulo, que é Guarulhos e São Paulo, ela estava lá há mais de 40 anos, uma ponte que era uma verdadeira pinguela. Passava só um veículo, num negócio provisório, feioso. Quer dizer, se aqui no estado mais rico nós temos esse cenário, você já imaginou? Uma dificuldade para arrumar dinheiro para fazer essa ponte. Pois né? mas graças a Deus o recurso está assegurado e agora com a saída das famílias nós vamos concluir a ponte da Vilani. Mas eu estou dizendo o seguinte, só tem um jeito do Brasil sair da crise.
O Brasil precisa retomar os grandes programas estruturantes, seja de moradia, seja de pavimentação, de tudo o que precisa. Porque ou você faz isso e movimenta a economia e gera emprego e oportunidade, ou nós vamos afundar, gente. A crise que nós estamos vivendo era muito grave. O Edson Marques Silva ligou para cá para complementar a informação para a gente da Lei 13.022. Ele se trata do Estatuto Geral das Guardas, que trata das normas federais. Na verdade é o seguinte, atuação da os comandantes terão que ser da própria tropa e o prefeito acaba realizando acabou já de nomear antecipadamente, que era a partir de agosto. A lei manda fazer em agosto, estou fazendo agora. E estou aproveitando um profissional da carreira. O Silvio do Centro já está perguntando qual será o reajuste do VR. Não haverá reajuste, né? O reajuste com um esforço gigantesco, com um esforço acima do limite normal, nós estamos assegurando 9,34% de reposição de inflação. E esse assunto está encerrado. Agora, o senhor disse que vai ter que fazer sacrifícios para cumprir esse reajuste. O senhor pode me dar um exemplo? Pedro, recurso público, o orçamento da prefeitura, ele tem o seu limite e nós não estamos no momento de alta de arrecadação, nós estamos no momento de queda de arrecadação em todos os lugares. Aliás, hoje, se não me engano, servidores de Campinas estão em greve, porque até agora não resolveram a questão de reajuste. Há poucos dias atrás, tinha cidades brasileiras ainda pagando 13º salário do ano passado, há poucos dias. E foram parcelados. Quer dizer, nós não estamos numa situação de facilidade das coisas. Portanto, assegurar 9,34, primeiro, é cumprir uma lei que eu enviei à Câmara um ano atrás. Segundo, é cumprir um compromisso com o funcionalismo, que é garantir a reposição da inflação todos os anos. E esse compromisso está assegurado. Deixa eu só avisar o Fábio, da Vila Rio. O Fábio, o prefeito acabou de dizer que serão pagos 9,34 integral. A todos os servidores. Então, se é ainda esse mês. É ainda esse mês. Nesse final de semana, diga para ele. Nesse final de semana, pronto. Sem nenhum parcelamento. A Cinda do Jardim São Domingos. Quando será inaugurado o céu do Jardim São Domingos, prefeito? Aliás, vou me dar essa pergunta, prefeito. Tem o céu São Domingos, Itapejica, Nova Bom Sucesso. Não, é assim, ó. A minha meta era entregar 20 céus até o final do meu mandato. Nós temos 10 hoje em pleno funcionamento. Mas nós precisamos entregar ainda o céu Itapejica, que tivemos problema com a empresa que ganhou a licitação e que abandonou a obra. Tivemos que licitar de novo e estamos concluindo esse processo licitatório. O céu do Parque São Domingos ele vem sendo feito pela própria Proguaru. Esperamos que parte dele também já entre em funcionamento. O céu Continental e o céu Bom Sucesso também, parte deles, porque esse é um equipamento muito grande, sabe? É escola, ginásio, teatro, espaço para dança, para música, quadra de futebol. Mas se parte dele for entregue, já é o bastante suficiente para que a população já comece a utilizar. Por exemplo, o céu Bom Sucesso. Se eu entregar a escola para garantir mais vagas para as crianças já a partir do ano que vem, e a escola de educação ambiental, que vai ser o grande parque, a grande área de lazer daquela região, está de bom tamanho. Quem quer depois conclui o resto do céu. E o João do Pulo, prefeito? O João do Pulo, eu tinha uma ideia de que lá deveria ser um equipamento também ligado à educação e esporte. Não tivemos orçamento para poder concluir isso. Ficou só no sonho, ficou só no desejo. E os apartamentos do Bela Vista, pergunta o Fabrício. Os apartamentos do Bela Vista, na primeira quinzena de junho, estaremos entregando as 75 unidades. Primeira quinzena de junho. De junho, já agora, daqui 15 dias. 15 dias. Prefeito, a Cida do Vila Rio quer saber como está a situação do Uber em Guarulhos. Olha, aqui eu tenho tratado com taxistas. Eu tenho discutido muito com o sindicato dos taxistas e tenho discutido muito com o americano da Guarupó. E quero manter o relacionamento do município de Guarulhos com aqueles que representam essas categorias. Nós avançamos muito nos táxis na cidade de Guarulhos nesses últimos anos. Os taxistas do nosso município fizeram grandes investimentos. Verifique a frota de táxis de Guarulhos e vá em qualquer cidade de São Paulo e verifique e faça uma comparação. Você vai notar a diferença. Essas coisas têm que ser valorizadas, têm que ser preservadas. O Ivanildo do Tablon, prefeito, pergunta sobre os micreiros e os pagamentos dos subsídios. Eles estão andando protestando, né? Mas se não me engano, teve uma reunião ontem à tarde. Eu não participei porque eu estava nessa outra discussão
para trazer essa notícia aqui do reajuste do funcionalismo, mas o secretário de governo tem tratado esse assunto com eles. Prefeito, há um temor na categoria do servidor, eu vou fazer essa pergunta diretamente aos senhores. Temem que até o final do seu governo haja atrasos em pagamentos. O senhor está tranquilo em relação a isso? Não, eu não estou tranquilo. Não existe nem o governo federal, nem do Estado e nenhum município brasileiro. Eu acabei de dizer aqui, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de queda de receita, né? Quando você trabalha numa empresa, se a empresa está vendendo muito, os trabalhadores até se animam em pedir um aumento salarial. O dono está sorrindo. Então. Agora, nós estamos num momento que a receita está em queda em todos os lugares, em todas as instâncias. Verifique qual foi o reajuste que o Alckmin deu para os servidores do Estado esse ano. Foi 0, né? Pois gente. Então, é muito fácil fazer discurso na terra dos outros. Qualquer administrador adoraria dar 30%, 40%. Lógico, pô. Então, o que nós estamos vivendo é um momento muito delicado na política e na economia do Brasil. Isso precisa ser considerado por todo mundo. Prefeito, a questão dos professores que aderiram a uma carga horária maior, depois foram surpreendidos dizendo que não poderia ser possível executar. A promessa agora é para junho. Como é que está essa situação? Pedro, a situação mais grave da categoria eu acabei de resolver. 9,34 para todos os servidores. Não existe regra que assegure absolutamente mais nada se não tiver fonte de receita. É exatamente isso. A situação que nós vamos viver é situação de muita dificuldade daqui para o final do ano. Qualquer outra coisa é possível, desde que diga de onde é que vai sair a fonte de pagamento. O senhor pensa em alguma anistia, em algum combate à sonegação? Pedro, nós vamos viver um período agora, que é um período eleitoral, onde todo mundo tenta desqualificar o que o outro fez. Política no Brasil é assim. Política no Brasil, você pode fazer o melhor governo. As pessoas ignoram tudo que você fez e vão te julgar por defeitos. E a pior coisa que pode ter na sociedade é alguém ser julgado exatamente só pelos defeitos dela. E política não reconhece qualidade de ninguém. Infelizmente, a política brasileira, ela é desse jeito. Então, esse período agora não é período de fazer esse tipo de coisa. Até porque qualquer coisa que você faça nesse sentido, pode parecer alguma coisa, algum interesse político partidário. Então, nós vamos ter que trabalhar com a realidade dura, como nós estamos trabalhando hoje. Então, não nenhuma anistia por aí. Não tem nenhuma previsão nesse sentido. Prefeito, e a UPA paulista? Que dizem que está pronta, mas não entra em atividade. A UPA Paulista e a UPA Cumbica, elas entrarão em operação ainda nesse próximo segundo semestre agora. O equipamento está pronto. Agora, evidentemente, que botar uma UPA para funcionar pressupõe fazer toda a compra dos equipamentos necessários para o seu funcionamento. É isso que está sendo providenciado e já no segundo semestre agora nós teremos mais 2 grandes equipamentos para a população. Prefeito José do Residencial Bambi pergunta se vai ser asfaltado o bairro. Vai ser asfaltado. O Bambi é José? José. Diga para o José que quando eu cheguei na prefeitura não tinha nenhuma rua asfaltada no Bambi. Eu vou deixar o Bambi com 98%, quase 100%. Se bobear vai ficar 100% pavimentado. E o Nivaldo do Soberano se vão concluir a obra do córrego Minas Gerais, né? Soberano. Ontem eu tive uma reunião com a empresa que está fazendo as obras da Minas Gerais. A canalização do córrego Iguaçu-Tietê, que é o córrego lá da Minas Gerais, a empresa vinha com várias frentes, fazendo um pouquinho em cada lugar. E obra numa via importante daquela, ela traz incômodo, porque não tem como você fazer obra sem fazer movimento de terra, uma série de coisas. Bom, aí a gente tinha Minas Gerais inteira em obras, a prefeitura colocando uma quantia significativa de recursos lá, e o povo bravo, e o povo reclamando. E lógico, porque a obra demorou muito, né? A obra da Minas Gerais demorou bastante já, além daquilo que estava previsto, inclusive, no nosso cronograma. Bom, aí nós chamamos a empresa e repactuamos, dissemos, olha, vamos fazer o seguinte, faz o primeiro quarteirão completo, põe guia, faz calçada, vamos fazer se não precisa fazer ainda o asfalto final, mas coloca lá o bainer, né? Pelo menos a rua fica protegida. Passa lá na Minas Gerais e dá uma olhadinha. Então, a primeira etapa está feita, agora nós vamos fazer uma outra etapa até lá embaixo, num
cruzamento com a rua chamada não sei o que lá, Santos, né? Que vai ficar quase 70% da obra pronta. Então, eu estou com uma expectativa muito grande que se a Minas Gerais não tiver totalmente concluída até o final do meu mandato, mas ela vai estar muito próxima já da conclusão final. Prefeito, eu não tive a oportunidade de perguntar a convenção ou encontro de delegados do PT, que definiu o ex-prefeito Pietá, o que o senhor achou do resultado? Eu acho muito bom. O ex-prefeito Eloy Pietá tem uma história bonita na cidade de Guarulhos, fez um excelente governo, acho que o PT fez uma grande escolha e agora nós precisamos só construir a unidade interna do partido, porque todo processo de disputa sempre deixa algumas faíscas, né? Nós precisamos juntar tudo isso. Houve uma união do secretário Moacir e do ex-prefeito Eloy Pietá, portanto ficou só as duas disputas, o Eloy e o Alencar. Eu entendo que naturalmente a indicação do vice tem que ser do grupo do Alencar, porque... O senhor entende isso? Lógico, eu entendo que tem que ser assim. Aliás, se quiser buscar paz interna para trabalhar, precisamos caminhar nessa direção, né? Respeito o professor Moacir, mas acho que na medida que ele abriu mão da candidatura dele para o prefeito Eloy Pietá, só houve duas disputas. Portanto, ele foi contemplado na vitória do prefeito Eloy Pietá. Agora, o Pietá e o vereador Moacir estão dizendo que vice não é prêmio de consolação para perdedor. Bom, em política, você precisa fazer gestos, e quem ganha sempre precisa fazer gesto para quem ficou em segundo. Principalmente dentro do próprio partido. Se isso não acontecer, a gente começa mal. Mas eu espero que até as coisas se concretizarem, a gente busca o entendimento. Eu estou falando aqui o que eu penso. Eu gostei da sinceridade. Gente, foi bastante sincero. Gostei da sinceridade. porque normalmente o pessoal trata isso, fazendo um pouco de rodeio. Vamos ser claros, vamos ser objetivos. Não, Acho que... não é rodeio, né? Falando em rodeio, eu me lembrei o seguinte, prefeito, obrigado. O senhor falou que, e eu concordo, houve um distanciamento político entre o senhor e o vereador João Darcio. Muito bem. Não é segredo que ele está mais próximo do Eli Correia. Agora, o Wagner Freitas, seu secretário de esportes, também se distanciou do senhor. Ele está mais próximo dele mesmo. Ele anda apontando, ele fala que não está criticando, ele fala que está apontando erros na administração, e o senhor está tolerando. Por que esses dois tratamentos distintos? Não é dois tratamentos distintos. O Wagner, o Wagner nem tem vereador na Câmara Municipal. Tem ele Tinha, mesmo. né? Não, nem tem. O Wagner é o partido dele. Agora, o compromisso com o Wagner, com o apoio dele no segundo turno, é ele ocupar o espaço no governo até o final do mandato. Ele não deu motivo nenhum até agora para ser diferente, e eu vou respeitar isso. Essas críticas que tem feito a administração não o incomodam? Gente, crítica que ajuda, ela é sempre bem-vinda, né? O que não pode é aquilo que eu disse agora há pouco. Quando a política começa a encontrar só defeitos do outro, aí que é ruim, né? Mas quando você faz uma crítica pontual, uma crítica construtiva, beleza, né? Ajuda, faz bem. Agora, o João Darcio é vereador. O senhor não teme ou tem receio que ele tenha um comportamento agora de oposição na Câmara? Não acredito nisso, não. Acredito não. Deixa eu aproveitar e dar um recado aqui, que o Shopping Bom Sucesso tem um circuito de cinema lá e vai trazer stand-up comédia de André Sante. O humorista diverte o público com muito humor. Então vai ser no dia 4 de junho, às 20 horas, lá no circuito de cinema do Bom Sucesso Shopping. O ingresso custa R$40, já pode ser comprado, né, com antecedência. R$20 a meia e R$40 a inteira. Será no dia 4 de junho, às 20 horas, censurado para 16 anos. Não posso ir. Você não pode mais, né? Que pena. E foi importante lembrar, Pedro, nessa questão que você perguntou do partido, porque quem vai fazer essa discussão, se o vice é do PT, se o vice é de fora, ainda é o PT. É o diretório. É o diretório do PT que vai tomar essa decisão. Então, está tudo dentro do prazo, dentro do calendário, não há nenhum Não, mas eu gostei, o senhor disse claramente que entende que o grupo do Alencar deve indicar o vice. Olha, quando eu disputei a prévia com a vereadora Eneide, que era a candidata do Eloy Pietá, Sim. eu venci a prévia, e qual foi o meu gesto? Opa, venci, deixa eu buscar alguém lá agora que seja mais identificado com a corrente política do prefeito Eloy Pietá para completar a nossa chapa. Sim. Foi daí que veio a candidatura do Carlão Derman. Então,
política se faz com gestos concretos. Não adianta ficar só na boa intenção. De boa intenção, o inferno está feio. Está faltando esse gesto do Pietá, então, né? Não sei, eu diria que está no tempo ainda. Está no tempo? O partido nem se reuniu ainda para tratar do assunto, está tudo dentro do cronograma normal. O senhor vê algum nome já dentro desse grupo, no Alencar, para eventualmente ser vice? Olha, para ser sincero, e eu posso expressar mais uma vez minha Lógico, opinião, deve. na minha opinião, a disputa não deve ser o nome do grupo do Alencar. A disputa tem que ser o Alencar. É ele. O PT tem que colocar o que tem de mais conhecido no processo eleitoral. E mais conhecido no processo eleitoral, primeiro é o prefeito Eloy Pietá, segundo é o Alencar, O próprio deputado. o próprio deputado. Mas é o PT deduzido do que eu tinha falado, porque se o Moacir abriu mão, aí houve só a disputa entre o Eloy e o outro. Se um saiu para prefeito, o outro para vice. Essa é a minha opinião. Evidentemente, esse é um debate que vai ser feito dentro do PT. Mas eu entendo que a cidade de Guarulhos ganharia muito e a política ganharia muito com as duas candidaturas, o Eloy prefeito e o deputado Alencar vice. Ok. O Adilson Silva, último aqui, Pedro, da Ponte Grande, se vai fechar a policlínica. Na Ponte Grande? Ele mora na Ponte Grande, o Adilson. Ele quer saber se vai fechar a policlínica. Eu conheço uma policlínica. Não, tem várias. Tem várias? Não, mas conhecer daqui. A do Paravente? É. Não há nenhuma previsão de Não há fechamento. nenhuma previsão desse ano. A UBS do Bom Sucesso teve que ser fechada por problemas de estrutura, Aí né? é outra coisa. O telhado está caindo. Você vai manter o atendimento lá dentro? Aí é diferente. Precisa consertar. Tá ok. Prefeito, só para finalizar, então, vamos reafirmar aqui, 9,34% integral para o servidor. Todos os servidores municipais. Tá certo. E o senhor tem algo a mais a dizer ao funcionalismo? Porque o sindicato não esteve lá na reunião, por isso não sabia que era os 9,34 sem parcelamento. Pois é, então fica aí o recado. Tá ok, prefeito. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês, agradeço a população de Guarulhos e vamos continuar trabalhando cada vez mais para deixar uma cidade cada vez melhor, uma cidade que gere mais emprego, mais oportunidades para a população. 16 ou 19 encontro de carros lá na Paulo Placena? 16, né? Não lembro. 16, É um domingo. É um domingo, 16 Vai levar teu Fusca lá? Vou levar de novo, né? O senhor vai lá, né, prefeito? O senhor não deu tempo do senhor chegar o ano passado, mas esse ano é querendo o senhor lá. Busca homoafetiva. Aí eu tenho que notar, vamos junto, tá, prefeito? Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta. Ninguém de ferro, né? Ninguém libera. Ponto facultativo na sexta, né, prefeito? Exatamente. Nós vamos emendar também, Vamos viu? saber agora, o senhor já volta a ser terça. Nós voltamos na terça-feira, se Deus quiser. Até lá.